muito mesmo. Incidência, né, grande. Né? Temas recorrentes, mais de um teste, mais de uma questão numa mesma prova. Contudo, isso não quer dizer que só sobre isso é perguntado quando versamos sobre o direito tributário. A Constituição Federal, ela determina um quarto tema. Tema esse que eu devo admitir e reconheço para vocês. Esse quarto tema, ele não tem assim grande incidência, mas que sempre cai. Não de forma volumosa, muitas questões e se repetindo, mas esse quarto tema que eu vou dispor para vocês, ele é um tema específico e que dá sempre para garantir alguns pontos bastante preciosos. Bem, porque as perguntas costumam ser um pouco mais objetivas. Isso é uma grande vantagem para a gente. Ora, eu vou falar para vocês, então, sobre esse quarto tema, que é identificado como regras referentes à repartição de receitas. Exatamente isso. Repartir as receitas tributárias. Mesmo o ente político, ele tem necessidade de repartir as receitas de natureza tributária? Tem. Na verdade, alguns entes políticos precisam muito participar da receita tributária alheia, porque às vezes o ente político não tem recursos suficientes para aplicar nas suas políticas de desenvolvimento. Bem, não mesmo. Então ele precisa de dinheiro, digamos assim, emprestado. Embora de emprestado mesmo, de empréstimo mesmo, não tenha nada, porque o ente político ele participa de receita alheia e não deve nada em troca. As regras sobre repartição de receitas, portanto, elas são um tema constitucional e encampados pelo direito tributário, mesmo. Embora eu deva reconhecer que repartir receitas tributárias não seria um tema especificamente do direito tributário. Já começo afirmando para vocês o seguinte, que repartir receitas tributárias está muito mais aliado ao direito financeiro do que propriamente ao direito tributário. É isso mesmo. Regras sobre repartição de receitas fazem parte do sistema tributário nacional? Faz, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, são temas que deveriam ser abordados pelo direito financeiro. Apesar disso, você não pode se confundir. Repartição de receitas, se fizer parte do seu concurso, ele está envolto ao direito tributário. É regra típica de direito financeiro? Reafirmo, é regra típica de direito financeiro. Porém, se for exigido o sistema tributário para você na sua prova, você pode ter certeza, você vai ter que estudar repartição de receitas. Precisa estudar mesmo. E preciso porque, se é direito financeiro, na minha prova não cai direito financeiro. Embora seja tema de direito financeiro, ele veio englobado no capítulo referente ao direito tributário, o sistema tributário nacional. Bom, se é assim, vamos entender o porquê, as razões das regras referentes à repartição de receitas. Para começar, tem motivo? Por que o ente político é obrigado a repartir a receita tributária? Bom, a Constituição determina isso, eu já tinha demonstrado para vocês, já tinha aqui estabelecido. Mas o ente político tem mesmo necessidade de distribuir a sua receita com os demais entes políticos? Será, eu faço uma pergunta, que o simples fato de distribuir a competência tributária já não era suficiente para dividir essa autonomia que existe entre os entes políticos? Cuidado. Costuma se observar bem que os dois temas que eu acabei de abordar, repartição de receitas e competência tributária, são eminentemente constitucionais. Isso você não tem como negar. Portanto, repito para você. Repartição de competência tributária e repartição de receitas tributárias são temas constitucionais. Isso não deve ser veiculado por uma legislação infraconstitucional, lei complementar, lei ordinária, absolutamente. São temas constitucionais. E os dois devem trabalhar em harmonia. Devem mesmo, e digo mais, apenas repartir a competência tributária, a simples distribuição de competência para a instituição de tributos, não é suficiente para que um ente federado garanta, por exemplo, a sua independência. Professor, mas espera aí, como assim? Que história é essa?
Bom, eu lembro muito bem que a Constituição Federal determina uma forma que, apesar de nos encontrarmos no Pacto Federativo, cada um dos entes políticos, ele é autônomo. Cada um dos entes políticos, ele é independentemente suficiente para não depender dos demais, para não precisar dos demais. Tudo bem, isso é verdade. Só que aí, o fato de ele receber a competência tributária não é suficiente, afirmo mais uma vez, para ele ter condições de ser autônomo. E você me pergunta, por que não? Você há de concordar comigo. O ente político, vamos imaginar um município, vou imaginar um estado, ele poderia receber toda a competência tributária. Ele podia receber, vou imaginar, todos os impostos que existem no país. Imagina um estado, né, recebendo todos os impostos, todos, qualquer. Imposto de renda, recebendo IPVA, recebendo IPTU, recebendo um monte de impostos, todos. Imagina todos os impostos. Imagina que a Constituição tivesse feito isso. Você diz assim para mim, isso não é suficiente para garantir autonomia para esse ente político? Eu digo, não. Ué, não por quê? Se ele tem todos os tributos, imagina todos os tributos do mundo, exagerando. Ele já não é independente? Não, ainda assim, não. Por quê? Ora, simples. O que adianta um ente político ter todos os tributos possíveis e imagináveis, se ninguém naquele território, naquela região do ente político, não praticar o fato gerador? Professor, não é verdade? Realmente, o ente político ele pode ter impostos, taxas, contribuições, mas se não houver circulação de riquezas, se não houver a produção, se não houver prestação de serviços, se ninguém praticar o fato gerador, ele pode ter realmente todo e qualquer tributo. Mas se ninguém pratica o fato gerador, naturalmente, esse ente político nada vai arrecadar. Pois é, por isso mesmo, costuma-se dizer que o fato de distribuir a competência tributária não é suficiente para garantir a autonomia dos entes políticos. Perfeito? Ora, o que eu estou querendo dizer então para vocês? É o seguinte, o primeiro grande motivo que leva a Constituição Federal a distribuir, a repartir as receitas tributárias é justamente esse, para preservar a autonomia dos entes políticos. E vou repetir. Primeiro motivo, primeiro grande, digamos, então, objetivo das regras sobre repartição de receitas, qual que é? É de preservar a autonomia dos entes políticos. Bem, preservar a autonomia, garantir a independência dos entes políticos. Esse é um motivo bastante plausível para você perceber a repartição, a distribuição de receitas, embora não seja o único. Na realidade, você precisa também que essa repartição de receitas, ela funciona, melhor dizendo, para pelo menos diminuir, pelo menos para dirimir as desigualdades econômicas que surgem entre os entes políticos. De fato, né? Quando você reparte receitas de natureza tributária, você lembra muito bem que tem ente político que deve provavelmente arrecadar muito mais recursos, muito mais dinheiro, se comparado a outros entes. Ora, é só você pensar na arrecadação federal, faz uma comparação com a arrecadação federal e com a arrecadação de um município do interior de um estado. E aí, como é que fica? Bom, neste caso, a arrecadação da União é muito maior do que a arrecadação municipal. Não existe uma desigualdade econômica entre os entes federados? Nesse meu exemplo, certamente existe. E neste caso, como que essa desigualdade poderia ser diminuída? Não erradicada, e não tem como fazer isso, mas para diminuir, para atenuar essa desigualdade. O que faz a Constituição? O que fez a Constituição Federal? Nesse sentido, a Constituição Federal foi lá e estabeleceu regras dizendo, olha, entes políticos, vocês serão obrigados a repartir receitas de natureza tributária. Vocês precisam repartir mesmo. E quem vai repartir as receitas tributárias? Pois é, essa pergunta é interessante. Quem está sujeito a repartir receitas de natureza tributária? Pensa, qual é, na verdade, a ideia disso? Tá. Quem precisa repartir receitas? Pelas poucas palavras que eu trouxe inicialmente, dá para observar que o ente político, então, que arrecade mais recursos, reparte naturalmente com quem que arrecada
Menos.